há exatos 14 anos, fevereiro de 2005, quando nós reabrimos as portas lá na Avenida Bandeirantes, da Capela da Graça, Londrina não estava precisando de mais uma igreja. Na verdade, a gente fez a conta, à época, Londrina tinha 446 igrejas evangélicas. Então, não fazia sentido começar mais uma igreja evangélica só para ser mais uma igreja evangélica. Quando a gente começou a capela, a gente tinha algumas coisas em mente. Uma delas era fazer uma igreja para os cristãos, e isso, durante algum tempo, até gerou dúvidas e polêmicas, porque algumas pessoas acharam que a gente fazia uma igreja para os não cristãos. Não tem jeito de você fazer uma igreja para os não cristãos, porque quem vai na igreja está atrás de procurando Cristo. Então a gente decidiu que a gente ia fazer uma igreja para os cristãos, onde os não cristãos se sentissem acolhidos. Aquelas pessoas que ainda não creem, que estão cheias de dúvidas, de incertezas, ou aqueles que declaram mesmo que não creem, são muito bem-vindos no nosso meio também. São muito bem acolhidos no nosso meio. Porque todos nós precisamos de uma oportunidade de conhecer a Jesus Cristo. A gente tenta muita coisa na nossa vida, a gente passa por lutas, a gente experimenta coisas diferentes que possam fazer sentido para nós, mas como o Serginho disse aqui no testemunho, quando a coisa aperta mesmo, muitas vezes a gente corre para Deus como última esperança. Então a capela foi criada para que aqueles que não têm esperança encontrassem esperança, para aqueles que estivessem se sentindo abandonados, se sentissem acolhidos, para aqueles que se sentiram rejeitados, pudessem ser recebidos numa família. A capela foi criada para aqueles que eram mesquinhos, poderem se tornar um pouco mais generosos. A capela foi criada para aqueles que amam só a si mesmos, aprender a amar um pouco mais os outros, as outras pessoas. Então a capela foi criada com todos esses sonhos e essas perspectivas, essas coisas que a gente realmente acreditava e acredita até hoje, nada mudou até hoje. Mas a gente também tinha uma característica, e a gente mantém essa característica, a gente é uma igreja imperfeita. Então, talvez seja o seu último culto aqui, você vai falar, puxa vida, eu achei que eles eram perfeitos, então já não vou mais. Não tem problema, você pode tentar outro lugar, mas a gente aqui, a gente assume que a gente é imperfeito. Inclusive, nós fizemos uma série, não faz muito tempo, chamada Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Primeiro, porque a gente não acredita que existam pessoas perfeitas. Segundo, porque gente que se acha perfeita é muito chato. Então, a gente assume que a gente é uma igreja imperfeita. Então, pode ser que nesses 14 anos, nós tenhamos falhado com alguns de vocês. Então, eu estou aqui como pastor, pedindo perdão para vocês. Talvez, em algum momento, eu não atendi você como você merecia. Talvez, em algum momento, a igreja não percebeu que você estava precisando de ajuda. Então, estou aqui para pedir perdão para você. A gente é imperfeito mesmo. A diferença é que a gente busca seguir aquele único que é perfeito. E a gente quer a cada dia se aproximar dele, por isso que a gente repete todos os domingos aqui. A nossa missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. E é isso que a gente faz toda semana, a cada dia. A gente quer a cada dia se aproximar um pouco daquele que é o perfeito. E aí, talvez de carona, a gente acaba melhorando aqui e ali nas nossas vidas. Bom, esses dias eu estava conversando com alguns dos nossos jovens líderes aqui da capela, cerca de uns 30, e eu fiz uma pergunta para eles, importante, sobre a igreja. Porque assim, a gente está há 14 anos aqui, será que a maioria das pessoas, ou uma parte da igreja está entendendo o que é que a gente está fazendo aqui, por que a gente começou a capela? Então eu perguntei para eles, ao invés de eu falar, nós somos isso, isso e isso, o que vocês acham da capela?
E as respostas foram muito interessantes e eu quero enumerar para vocês algumas das respostas. Primeiro, me responderam que a igreja é uma igreja simples. Uma igreja que é fácil de você se entrosar, de você conhecer pessoas, de você entender o que está acontecendo aqui em cima. É uma igreja simples. Eu achei bacana, eu acho que a gente é simples mesmo. A outra coisa que me disseram é que é uma igreja acolhedora, a Capela. A gente se esforça, eu garanto para vocês que a gente se esforça para acolher da melhor forma todas as pessoas, para receber com simplicidade, com alegria, e para ajudar quando for necessário. A gente se esforça muito, e eu achei muito bacana eles me falarem isso. Ó, a Capela é uma igreja acolhedora, porque eu fui acolhido, foi muito bacana ouvir isso. Outra coisa que disseram sobre a Capela é que a Capela é uma igreja moderna, contemporânea, relevante. Né? O que significa isso? Fala a linguagem das pessoas, está antenado com o que está acontecendo aí fora, a gente está atento ao que está acontecendo aqui fora. Eu achei bacana ouvir isso também. Outra coisa que eu ouvi, que a Capela mantém o foco em Jesus Cristo. Isso foi muito bom de ouvir, porque é exatamente o que a gente deseja, que o nosso foco seja sempre Jesus Cristo. É uma igreja que ama todas as pessoas. O que significa isso? Tem algum tipo de pessoa que pode passar por aquela porta que a gente não vai amar? Não tem. Não tem. Todas as pessoas são bem-vindas no nosso meio, sejam raça, cor, sexo, condição financeira, todas as pessoas são bem-vindas. Aquele que está bem, aquele que está mal, todos são bem-vindos no nosso meio. Eu achei muito bacana ouvir isso também. Falaram que a música é boa também, mas falaram que a gente tem aqui um ambiente saudável. Eu achei muito legal ouvir isso também. E falaram que a mensagem, a pregação aqui é uma mensagem prática e aplicável. Foi muito interessante, porque é exatamente tudo isso e mais algumas coisas que nós pensamos quando nós começamos essa igreja. A gente queria que quando o ensino fosse anunciado aqui desse palco, você pudesse entender, mas não só entender para o seu conhecimento, mas que você pudesse colocar em prática. Então é isso que a gente tenta fazer e é isso que a gente tem visto acontecer e nós ouvimos hoje no testemunho, mais um testemunho sobre isso. Por quê? Porque nós vemos que a religiosidade mata. Eu já disse isso uma vez ou duas, vou repetir pela terceira ou quarta vez. A igreja tem feito um excelente trabalho afastando as pessoas de Deus. Não, você não entendeu errado. A igreja, de um modo geral, tem feito um excelente trabalho afastando as pessoas de Deus. Na história da igreja, nesses últimos 1900 anos, barbaridades foram feitas em nome de Deus, em nome de uma religiosidade. Pessoas foram presas, torturadas, mortas, guerras começaram, povos contra povos, tudo em nome de Deus. E aí você fala, mas espera aí, eu não reconheço isso quando eu leio sobre Jesus. Eu não reconheço essas coisas, essas brigas. Esses dias, um amigo meu, jornalista de São Paulo, ele é ateu, e algum post de Facebook, que a gente é amigo, no Facebook também, né? Mas eu comentei alguma coisa sobre Deus, ele comentou alguma coisa, sabe, tipo criticando muito, assim, alguma coisa de Deus, e eu fiz um comentário lá, mas ele é muito meu amigo mesmo, a gente se respeita muito. Aí ele falou assim, Paulo, ele não me chama de pastor, lógico, ele me chama de Paulo. Aliás, meu nome é Paulo, vocês podem me chamar de Paulo, tá? Ele falou, Paulo, cara, como que eu vou acreditar num livro que foi escrito há 2000 anos e que diz, por exemplo, que a Terra é plana? A pergunta que ele fez. Eu, com todo o amor, eu falei assim, primeiro, a Bíblia toda não foi escrita há 2000 anos, mas vamos pular essa parte. Aonde que você leu que a Terra é plana na Bíblia? Pontinhos, né, reticência, não leu.
Por quê? O que ele tem na memória? Que na Idade Média, algumas pessoas foram condenadas à morte pela igreja, porque diziam que a Terra não podia estar no sistema solar, etc., que a Terra era plana, e algumas pessoas foram condenadas à morte. Não tem nada disso escrito na Bíblia, pelo contrário. Davi, o salmista Davi, há 3.000 anos, escreveu algo assim, ó, Deus está sentado sobre a abóbada da terra. A abóbada é uma coisa redonda. Então, assim, se a gente fosse atrás desse tipo de informação na Bíblia, que não é esse o caso da Bíblia, até isso estaria ali. Então, as pessoas, elas não compreendem as coisas, elas confundem religiosidade com Deus e acabam se perdendo. Bom, então, como que é a igreja de Jesus Cristo? O que Jesus planejou para a igreja dele? O que é que nós, Capela da Graça, perseguimos desde o primeiro dia? Que foi o que Jesus ensinou. E qual é a diferença disso para muita coisa que você vê por aí? Eu não tô aqui para criticar nenhuma religião, nenhuma igreja, de forma alguma. Mas eu sei, como você, que muitas vezes a gente vê uns absurdos na televisão, você ouve falar umas coisas muito loucas, e no histórico da igreja também, tanta coisa maluca que a gente já ouviu falar. Então, o que aconteceu naquele momento, quando Jesus veio habitar nesse planeta, quando Jesus nasceu? Jesus veio com uma missão muito clara, ele veio revelar a nós quem era Deus. Profetas tinham tentado fazer isso antes, as histórias bíblicas tentaram nos conduzir a isso, mas chegou num momento onde Deus falou, olha, eu preciso de alguém, o meu filho, descer ali naquele planetinha e explicar, mostrar, demonstrar quem eu sou. Não sei se todos sabem, mas Jesus não escreveu nenhuma página da Bíblia. Não sei se você sabe disso. Jesus não perdia tempo escrevendo. Jesus gastava todo o seu tempo, investia todo o seu ministério ensinando, fazendo, praticando o que ele veio ensinar. Bom, no tempo que Jesus chegou nesse planeta, Deus era o imperador da época. Ou Júpiter, eles consideravam o único Deus Júpiter, mas o imperador também era considerado Deus naquela época. Então, não tinha espaço no Império Romano para nenhum outro Deus. Mas tinha lá o povo judeu que cria, desde Moisés, de Abraão, naquela história, que um dia Deus ia se revelar, ia enviar um Messias. Então, tinha essa promessa. Mas o que reinava era assim, não, Deus é o imperador e Júpiter, acabou, não tem uma outra opção, não existia essa outra opção. Então, se naquele tempo que Jesus viveu nesse mundo, se você perguntasse a qualquer pessoa, se vocês aqui fossem lá do primeiro século, se eu perguntasse para você, qual é a chance desse carpinteiro chamado Jesus, da cidadezinha lá, pequenininha de Nazaré, qual a chance desse sujeito influenciar o mundo? Ninguém em sã consciência diria que, eu apostaria nesse rapazinho aí. Ninguém. Não tinha como. O Império Romano era muito poderoso e dominava sobre tudo. Então não tinha a menor chance da história de Jesus, do ministério de Jesus de 3 anos, ultrapassar, 5 anos depois da morte dele. Não tinha a menor chance, a não ser que Jesus fosse o Filho de Deus. Fora isso, não tinha como você concluir que aquele carpinteiro, cercado por 12 semi-analfabetos, os seus discípulos, aqueles que ele escolheu para andar com eles, ninguém imaginava que aquilo ali ia virar alguma coisa, ia passar para o próximo século. Ninguém nunca imaginou isso. Bom, mas Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele tinha algumas características que a gente observa e acha muito legal. Jesus era um sujeito simples. Jesus era muito acolhedor. Todas as pessoas se sentiam bem perto de Jesus.
Jesus era moderno. Como assim moderno? Jesus veio com um discurso novo. Aquele povo era bitolado, eram 613 leis que você tinha que obedecer todos os dias, e quem desobedecia tinha uma punição, tinha que fazer sacrifícios. Todos desobedeciam, na verdade, uns fingiam que não estavam desobedecendo, né? A hipocrisia não é novidade. Mas Jesus veio com outro discurso, um discurso de amor. Era completamente inovador, contemporâneo, relevante, era uma outra coisa. Jesus era muito moderno para aquele tempo. Jesus era focado na sua missão. Jesus era focado no que ele veio fazer. Jesus amava a todas as pessoas. Não tinha uma pessoa que se sentisse rejeitada ao lado de Jesus. Nenhuma pessoa. Jesus criava em torno de si um ambiente agradável. E Jesus tinha uma mensagem prática e aplicável. E aí, a partir desses ensinamentos, Jesus começou um movimento, era um movimento, um agrupamento de pessoas que muito mais tarde recebeu o nome de igreja. Mas Jesus começou esse movimento ali com seus discípulos e aqueles simpatizantes que estavam ali perto. Bom, esse movimento começou num dia específico, ou pelo menos se revelou num dia específico, quando Jesus estava com seus discípulos, depois de ter tido um embate com os fariseus, os religiosos da época. Jesus juntou aqueles que estavam sempre com ele, os discípulos, aqueles que mais o amavam, que estavam sempre cercando Jesus. Jesus se reuniu com eles e fez uma pergunta que eu não aconselho nenhum de vocês fazer para ninguém, mas Jesus fez essa pergunta. Está lá em Mateus 16, Jesus falou assim: amigos, o que o pessoal tem falado de mim por aí? Quem que eles falam que eu sou? Não faça essa pergunta, porque você pode ouvir coisa desagradável. Tá? Eu não vou perguntar isso para ninguém. Mas Jesus perguntou, ele falou: o que as pessoas estão falando a meu respeito? E aí os discípulos falaram: tem gente que acha que você é uma reencarnação de Elias, que você é um profeta. E aí foram dando as opiniões e as coisas que eles ouviam por aí. Mas aí Jesus focou, aí ele foi direto. E isso eu te aconselho a fazer, quando for um amigo mesmo. Fala assim: e você? O que você pensa de mim? Vocês, o que vocês que estão convivendo comigo todos os dias, o que vocês acham de mim? Foi aí que Pedro, que era aquele que sempre levantava a mão primeiro, ia na frente, Pedro declarou o seguinte, Mateus 16, versículo 16, Simão Pedro declarou: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Por que isso aqui é tão importante, mas tão importante? Porque até ali, Jesus tinha curado cegos, tinha ensinado sobre Deus, tinha ressuscitado mortos, mas até ali, as pessoas não o reconheciam como Filho de Deus. Até ali, parecia que Jesus podia ser só um profeta, uma reencarnação de Elias, como alguns diziam. Mas ali, naquele momento, nessa declaração que o Pedro fez, Pedro reconheceu: olha, a gente está andando com você todos os dias, a gente está vendo os milagres, está ouvindo os ensinamentos, não é possível, nenhum ser humano normal faria o que você faz. Então, para nós, está certo que você é o Filho de Deus. Então, isso faz toda a diferença. Essa declaração faz toda a diferença na história. Então, Jesus comemorou essa afirmação, ele falou: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas, que ele chamava Simão Pedro. Você não tirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem eu sou de fato. Quer dizer, ali marcava um momento, ali a história começou a ser dividida. Olha, isso aqui que você percebeu convivendo comigo,
Não foi num livro que você aprendeu, não foi alguém que te falou, mas foi revelado pelo meu Pai que está no céu, diretamente pelo meu Pai. Então Jesus estava comemorando. Aí ele fala sobre Pedro, porque Pedro teve essa ousadia e fez essa declaração. Ele fala: vou dizer a verdade sobre você, Pedro. Você é uma pedra, você é uma rocha, você é um cara que vai ser muito importante nisso aqui. Essa parte, às vezes, algumas pessoas interpretam de um outro jeito, que Pedro seria o líder, né? Não é a isso que Jesus se referia. O que Jesus queria dizer aqui é que o que Deus revelou a você, Pedro, ele vai ser revelado a todas as outras pessoas. Todas as pessoas vão receber essa revelação que você teve agora, de que eu sou o Filho de Deus. E sobre essa revelação, acrescenta Jesus, essa revelação, essa é a pedra sobre a qual eu vou edificar a minha igreja. Quer dizer, o fundamento da minha igreja é você saber que eu sou o Filho de Deus, eu não sou um ser humano normal, não sou só um profeta, eu sou o Filho de Deus. E aí, olha que lindo que Jesus fala, e essa é a pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja, uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Amém? Olha a declaração de Jesus. Olha, a partir dessa revelação, a partir disso, eu vou construir a minha igreja. Aqueles que entenderem que eu sou o Filho de Deus, o enviado de Deus. E essa igreja, essa comunidade que vai se formar em torno dessa verdade, vai ser tão forte, mas tão poderosa, que nem as portas do inferno vão impedir o avanço. Então, assim, para todos aqueles que apostavam que a história de Jesus ia acabar em 5 anos, tiveram que morder a língua. Nós estamos aqui 2000 anos depois, falando sobre Jesus. E o Império Romano, que era aquele poder todo há 2000 anos, hoje é o centro onde, sei lá, onde está o Vaticano, onde tem cruz para todo lado, onde tem cristianismo, onde tem igreja para todo lado. Roma é quase a capital do cristianismo. Quem ia imaginar isso há 2 anos? Quem podia prever que aquele carpinteiro faria toda essa diferença na história? Bom, mas isso não é tudo, disse Jesus. Nessa comunidade, olha o que vai acontecer com vocês. Isso não é tudo, vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus. E as chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo que Paulo nominou um tempo depois, tem as portas, as chaves das portas entre o céu e a terra. A comunicação ficou aberta entre o céu e a terra. Olha o que Jesus acrescenta: um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. Esse é o poder da igreja de Cristo. Esse é o poder da igreja de Cristo. Alguns dias depois desse episódio, Jesus foi preso, torturado, cuspido na cara, humilhado e colocado numa cruz, que era o símbolo de tudo que havia de pior naquela época. Quando você pensava em cruz no primeiro século, você pensava na coisa pior que podia existir. É sofrimento, humilhação, vergonha, porque a pessoa ficava seminua ali, exposta na frente de todo mundo, sangrando até morrer, ou então até o corpo não aguentar e você morria asfixiado. Ali era uma vergonha pública. A cruz era colocada numa altura, mais ou menos essa que eu estou aqui, para que todo mundo passasse e ficasse olhando e apontando: aquele ali, aquele é o pior tipo de gente, aquele é um rato, aquele é um senador da República lá da Roma, aquilo ali é um lixo humano. Era assim que era feita a crucificação, para essa humilhação. A cruz era esse símbolo,
era esse símbolo de humilhação, de dor, de sofrimento, de agonia, de morte, de assassino, de pior tipo de gente. Bom, eu preguei esse dia sobre renominar as coisas, né? A cruz tomou outro nome depois de Jesus. Hoje, alguns de vocês devem ter uma cruz pendurada aí no pescoço, e quando você olha para a sua cruz, provavelmente você não imagina tudo isso que eu descrevi agora. Provavelmente, quando você olha para uma cruz hoje, você lembra de amor. Olha só, a mudança que Jesus causou, mas ele foi crucificado, humilhado, passou por tudo aquilo naquela cruz. Mas aí, aconteceu a coisa mais importante de todas. Porque até aquele momento, gente, raciocina comigo, até aquele momento, poderia se dizer que assim, Jesus foi o maior de todos os profetas. Jesus foi o cara. Nunca teve na história desse planeta alguém com aquelas capacidades, com aquelas coisas que Jesus ensinou. Nossa, ele seria um grande profeta, o maior de todos, até aquele momento. Mas ali acontece uma coisa que é absurda, impossível, inimaginável. Nunca mais aconteceu, nem antes, nem depois. O que aconteceu? Jesus falou assim, olha, eu vou ser crucificado, vou morrer na frente de todos vocês. Todo mundo vai ver que eu vou ser morto, eu vou ser sepultado, mas são só 3 dias. No 3º dia, eu vou sair dali e vou reencontrar com vocês. Pergunta, quando Jesus falou isso, vocês acham que todo mundo acreditou? Sim ou não? Não. Nem os discípulos não tinham certeza. Eles lembravam de que Jesus tinha falado isso, mas eles não tinham certeza, porque nenhum deles ficou ali na porta do túmulo esperando, né? Jesus falou que ia ressuscitar, né? Passa o carinha do sorvetinho, a coxinha, né? Aquele monte de gente lá esperando Jesus sair do túmulo. Ninguém ficou ali. Os discípulos correram. Eles falaram, bom, agora eles vão vir atrás de nós, já mataram Jesus, agora vão matar a gente, né? Mas aí que aconteceu o que mudou a história. Jesus previu a sua própria morte e ressurreição, e no dia exato que ele falou, ele simplesmente saiu daquele túmulo. Uma luz, e tinha guardas no túmulo, vocês se lembram, pelos filmes, ou talvez já tenham lido, tinha uma guarda lá, porque Pilatos, os religiosos falaram, vai que alguém vai lá e rouba o túmulo de Jesus. Aí Pilatos falou, não, coloca uma guarda, escala uns guardas para ficarem lá na porta do túmulo. Aí na madrugada de domingo, uma luz, como vocês já leram, veio e Jesus ressuscitou. Bom, qual que é a importância disso? Toda. Aí Jesus provou para todo mundo que ele era o Filho de Deus, porque você conhece algum líder religioso, que tenha falado, olha, eu vou morrer tal dia, talvez eu vou morrer tal dia, você conheça, mas que falou assim, vou ressuscitar em 1 semana, talvez você tenha ouvido, mas nenhum ressuscitou até hoje. Ninguém na história da humanidade fez o que Jesus fez. Então, a ressurreição é um marco para nós, cristãos hoje, para a nossa fé. A ressurreição de Jesus nos comprova, tira qualquer dúvida de que ele era o Filho de Deus, porque ninguém mais poderia fazer aquilo. Ninguém mais teria aquela capacidade, ninguém mais foi abençoado com aquela verdade. Então aquilo é o que faz toda a diferença para mim e para você. E Jesus, depois de ressuscitado, para que ficasse bem claro, ele conviveu por 40 dias, não sei se você já prestou atenção nisso, por 40 dias ele andou no meio das pessoas. Numa ocasião, Paulo fala que ele foi visto por mais de 500 pessoas, numa única ocasião, ressuscitado. Aquele que todo mundo viu morto, estava andando no meio de todo mundo. Gente, isso é tão óbvio, não é óbvio a palavra, isso é tão claro. Assim, essas coisas foram documentadas à época. Os evangelhos que você lê hoje são documentos da época. As pessoas contando o que aconteceu. Você imagina se isso fosse mentira, se isso ia sobreviver ao Império Romano? Você acha que se Mateus tivesse inventado isso, alguns dos João, alguns deles deram a própria vida, Pedro deu a própria vida
para defender essa verdade, você acha que eles iam enfrentar isso, enfrentar o Império Romano? Você acha que isso ia passar de 10 anos depois de Jesus, se não fosse verdade? Você acha que as pessoas não iam falar, isso é bobagem, imagina que ressuscitou? Não, as pessoas falavam, eu vi. Não, eu não vi, minha tia viu, a minha mãe viu, o meu irmão viu, Jesus estava lá comendo com os discípulos, eu vi, Jesus estava lá no mar da Galileia, Jesus estava ali. Então, assim, os documentos mostram isso, que Jesus ressuscitou, e isso, para nós, Igreja de Cristo, faz toda a diferença. E aí, lógico, depois de 40 dias andando no meio do povo, Jesus foi partir para o céu, de volta para o céu, e aí, lógico, ele deixou algumas recomendações. E olha que interessante a recomendação que Jesus deixou para mim e para você, que é o que faz sentido a gente se reunir. Jesus falou nesses termos, assim, em Mateus 28, ele falou, olha, nesse momento, morri, ressuscitei, já ensinei tudo que eu tinha para ensinar, glorifiquei o meu Pai que está no céu, então, nesse momento, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Porque eu cumpri tudo o que o meu Pai me pediu, toda a autoridade está nas minhas mãos agora, nesse momento que eu estou me despedindo de vocês. Então eu queria pedir uma coisa para vocês. Versículo 18. Resoluto, que é o mesmo que resolvido, determinado, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Quer dizer, o que é comissionar? É incluir vocês na mesma missão. Jesus está falando, olha, Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos que encontrarem de perto e de longe sobre esse estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome tríplice do Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Esse foi o último recado pessoal de Jesus para todos nós, para os discípulos à época e para nós. Falou, olha, agora eu estou indo, está na mão de vocês continuar essa obra. De vocês. Minhas, eu estou aqui na frente, mas você também, você. É a sua participação nessa missão, é a sua comissão levar isso adiante. Por isso que a gente abriu uma igreja. Por isso que a gente começou, porque é a nossa missão. Toda pessoa que acredita em Jesus precisa fazer isso. Não é só o pastor. Todo mundo que acredita em Jesus precisa levar adiante essa missão, esse ensinamento. E é interessante, porque Jesus fala, ensiná-los a praticar. Praticar não é teorizar. Você sabe que eu fico muito preocupado com o que está acontecendo hoje em dia com essa geração da informação, né? Google, essa geração Google, que assim, está tudo disponível ali para você saber, um monte de bobagem, um monte de coisa errada, um monte de mentira, mas está tudo ali na ponta do seu dedo. Eu fico muito preocupado, porque assim, as pessoas que querem desviar a nossa atenção de Deus, elas usam esse livro aqui como inimigo da gente. Não, porque se você... Quantas vezes você já ouviu isso, né? Não é possível que o mundo foi criado em 7 dias. A Bíblia não tem relevância, isso aqui é uma coisa absurda. Né? A pessoa pega literalmente algumas coisas, como se a Bíblia fosse sabe um castelo de cartas que você vai encostando assim, e que aí se você tira uma, desmonta tudo? Hoje, a nossa geração vive dessas informações. Não, porque você viu? Não, porque não faz sentido. Porque Davi, como é que o mandamento fala não matarás, mas Davi matou Golias? Já viu essa profundidade toda, né? Como que pode? Não está brigando uma coisa com a outra? Se não pode matar o Golias? Você já ouviu isso, e de coisas piores. Então eu fico muito preocupado, porque as pessoas ficam debatendo a respeito desse livro, e eu vou fazer uma declaração agora, que eu espero que ninguém levante e vá embora agora, espere só um pouquinho para poder entender. Mas a Bíblia não é o fundamento da nossa fé. A Bíblia não é o fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé é a vida
morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por que eu posso dizer, sem medo, isso que eu acabei de dizer? Porque durante os primeiros 100 anos da igreja, logo que Jesus partiu, não tinha Bíblia. Não tinha. Mateus não tinha escrito nada ainda, Marcos não tinha escrito, Lucas não tinha escrito, João não tinha escrito, e a igreja cresceu como nunca. Como nunca. Jesus disse o seguinte, ele falou, olha, ao vocês se reunirem, agora que eu estou partindo, eu não vou deixar vocês abandonados. Quando vocês se reunirem, eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Quer dizer, agora, ao invés de eu estar ao lado de vocês ensinando, como eu estive esses últimos 3 anos, a partir de agora, eu vou viver dentro do coração de vocês. Eu vou falar com vocês de dentro. O meu Espírito vai habitar em vocês. É essa revelação que é a base da nossa fé. O apóstolo Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios, Paulo diz assim, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação é, vamos fazer outra coisa. O apóstolo Paulo fala isso. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, vamos procurar outra coisa para fazer, a gente está perdendo tempo aqui. Então, o que eu tenho que ensinar para essa geração nova? O que você tem que ensinar para essa geração nova? Investigue se Jesus existiu e se ele viveu, morreu e ressuscitou. Investigue isso. Através da Bíblia, inclusive. Né? E eu espero que todo mundo esteja entendendo o que eu estou falando. Talvez poucos daqui sejam tão apaixonados pela Bíblia quanto eu sou. Talvez poucos aqui leiam tanto quanto eu leio. Então, eu não estou falando nada contra esse livro. Eu estou dizendo que o fundamento da nossa fé é um acontecimento, é algo que aconteceu. É Jesus Cristo, que viveu, morreu pelos nossos pecados, ele era o Filho de Deus, essa declaração é importante, e ressuscitou dos mortos. Então, esse é o fundamento da nossa fé. No primeiro culto da primeira igreja, quando os discípulos, 2 semanas depois que Jesus tinha partido, ressuscitado, eles se reuniram, não chamava igreja, não chamava culto, eles juntaram. Para que eles juntaram? Para falar sobre Jesus, contar as histórias de Jesus, testemunhar para os outros o que tinha acontecido. Eles não se reuniram para estudar a Torá, estudar o Deuteronômio, o Levítico, não. A primeira igreja se reuniu para falar dos acontecimentos, o que tinha acontecido. E sabe qual foi a primeira pregação da primeira igreja? A primeira pregação foi assim, Pedro falando, vocês que estão me ouvindo, vocês todos que estão me ouvindo, vocês mataram Jesus. Vocês mataram Jesus. Eu? Não, você concordou. Você não fez nada por isso, você matou Jesus. Vocês mataram Jesus. Segunda coisa que Pedro falou na sua pregação, só que Deus o ressuscitou dos mortos. Jesus não ficou morto, Deus o ressuscitou dos mortos. Nós todos aqui, ou pelo menos a maioria de nós, somos testemunhas disso. Vocês viram Jesus. Você viu Jesus? Eu não vi, mas minha mãe viu. Então, você viu Jesus? Eu vi. Você comeu Jesus? Sim. Você estava lá na praia quando Jesus chegou? Eu estava. Percebe? A primeira igreja se reuniu para falar isso. Olha, vocês mataram Jesus, Deus o ressuscitou, nós somos testemunhas, então, a partir de agora, arrependam-se dos seus pecados. Esse foi o primeiro sermão da primeira igreja. Eu não sei o que isso causa em você. Eu não sei o que esse tipo de afirmação causa em você. Mas em mim, causa um desejo de continuar cada vez mais focado na missão de Jesus Cristo, de levar o Evangelho a todas as pessoas. Isso me faz ter a coragem que eu preciso ter toda semana para trabalhar, para me esforçar, para preparar o que eu vou falar, para atender pessoas, para fazer um monte de coisa que eu faço em prol do reino de Deus, do que Jesus pediu para que eu fizesse.
Eu não sei você, mas isso aqui deveria motivar-nos a todos a sermos embaixadores de Cristo. Pessoas que não ficam deixando para os outros, mas que são responsáveis por espalhar essa verdade. Mostrar para as pessoas quem é Jesus. E você não precisa pregar para fazer isso. Você não precisa subir aqui. Você pode. Eu estou torcendo para ter muitos pregadores aqui na capela. Estou até preparando alguns, porque daqui a pouco eu estou velhinho também, não estou conseguindo subir mais aqui as escadas. E eu quero que isso aqui continue crescendo. Mas esse é um ministério pessoal de cada um de vocês, cada um de nós. É um ministério nosso, seu. E você não precisa fazer teologia. Você pode fazer teologia, é muito bom que você faça, mas você não precisa. Porque o que Jesus pediu é que você fale sobre o que aconteceu. Olha, eu sou um péssimo ator, tá, gente? Horrível. Nunca me chame para uma peça de teatro. Eu não sei fazer, eu não sei fingir direito. Mas, vamos supor que eu sou você. Eu sou algum de vocês que, sei lá, trabalho... me lembrei do Rui agora que está sentado ali, numa repartição pública, e eu atendo uma pessoa, eu falo assim, olha, eu não estudei teologia nem nada, mas, eu vou te falar. Eu estava desesperado, eu estava muito triste, abatido, doente, procurei Deus com alguém, né, numa igreja, ou pessoalmente, ou lendo a palavra, e eu não sei te explicar tudo, mas algo mudou em mim, eu estou diferente, eu estou em paz, eu não tinha paz em relação a certas coisas, agora eu estou em paz. Você quer saber mais? Vamos comigo na igreja, vamos lá. Sei lá, você vai conhecer um monte de gente imperfeita também, igual a você, igual a mim. Mas vamos lá. Quem sabe aquele ajuntamento, quem sabe aquela comunhão, quem sabe aquela família, quem sabe o Espírito Santo fale no seu coração como falou no meu. É isso. É isso que cada um de nós deveria fazer, e não como uma obrigação, mas como gratidão pelo que Jesus fez sobre você. E sabe como que Jesus concluiu aquela conversa? Eu acho que isso é o que mais deveria motivar cada um de nós. Jesus estava dizendo lá, olha, vão e ensinem a todos que vocês encontrarem, os de perto, os de longe, sobre esse estilo de vida, marcando-os pelo batismo em nome tríplice do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí Jesus faz uma promessa para mim, para você, para cada um de nós. Jesus faz uma promessa, que isso deveria fazer toda a diferença na sua vida e na minha vida. Jesus fala assim, olha, na medida que vocês fizerem isso, eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. É só eu que acho isso lindo? Amém? Isso não é demais? Filho de Deus está falando para você. Olha, enquanto você faz isso, enquanto você leva essa verdade para os outros, do seu jeito, com palavras ou sem palavras, ajudando um necessitado, amando um rejeitado, quando você fizer isso, eu vou estar com você. Dia após dia, até o final de tudo. Até o final de tudo, como a Jane falou aqui. Esse tudo para nós, a gente não sabe quanto tempo que significa. Pode significar mais 30 anos, mais 50, ou mais uma semana, a gente não sabe, mas a promessa é que, dia após dia, Jesus vai estar com você enquanto você estiver cumprindo a sua missão. Então é para isso que essa igreja existe. Para que você, que está precisando de esperança, encontre no Filho de Deus a esperança que você precisa. Para você que está enfermo, você possa encontrar no Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, a sua cura. Para você que está com medo, possa encontrar segurança naquele que morreu e ressuscitou e que é o Filho de Deus,
que é o único que pode te dar algumas coisas que nada mais pode dar, o dinheiro não te dá, relacionamento não te dá, tem certas coisas que só Deus pode te dar. Então, meu irmão, venha conosco nessa caminhada, estamos todos aprendendo, todos, eu sou o primeiro da fila, eu sou o primeiro que quero aprender, conhecer mais a Jesus, me parecer um pouquinho mais com Jesus, sei das minhas imperfeições, sei que às vezes eu vou desapontar, mas eu sei que a vida é assim. Eu vivo na minha casa com a minha esposa e tenho 2 filhos e às vezes a minha esposa se desaponta comigo, às vezes eu me desaponto com ela. Isso é normal. Depois daqui a pouco está tudo certo de novo. A gente está nesse mundo, esse mundo é de pecado. A gente é imperfeito. Mas juntos nós temos o apoio um dos outros. Juntos nós temos o Espírito Santo. Juntos Deus está conosco. Juntos nós fazemos Jesus vivo hoje. Por isso que Paulo chama a igreja de o corpo de Cristo. Jesus está vivo hoje, através de mim e de cada um de vocês. Amém? Então, meu desafio para vocês, a gente está só começando essa série, nós vamos falar muito sobre Jesus e sobre o que Ele pode fazer em você e através de você. Mas não vá embora hoje sem dar um abraço no Jesus que está aí do seu lado, na outra pessoa. Não vai para casa hoje sem agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus. E não acorda amanhã sem um propósito de ser um pouquinho melhor, de se aproximar um pouquinho mais de Jesus. E que a sua semana seja muito abençoada em nome desse Filho de Deus. Amém? Paizinho, em nome do teu Filho que morreu e ressuscitou, aquele que é a razão de estarmos aqui reunidos, em nome do teu Filho, Pai, eu peço que o Senhor abençoe essa igreja, Deus. E quando eu digo igreja, eu não estou falando desse prédio, eu estou falando dessas pessoas, Pai. Cada um. Eu peço que seu Filho, Deus, nos dê direção, sabedoria, esperança. Esse mundo está caído, a gente sabe disso. Que esse Jesus em nós, que essa comunhão com os irmãos, nos transforme em pessoas melhores. Que a gente possa levar esse amor para as outras pessoas. Que essa cruz, que hoje é um símbolo de amor, seja levada a cada vida, a cada coração, a cada casa, que o sacrifício de Jesus e a ressurreição de Jesus seja do conhecimento de todos, que todos possam ter a chance de serem transformados por Jesus Cristo. Nós sabemos das nossas limitações como comunidade, como líderes, como pessoas, mas nós ouvimos aqui Jesus falando de como é ilimitado o poder de Deus sobre a igreja de Cristo. Então nós declaramos esse poder sobre nós agora, em nome de Jesus, sobre essas famílias, sobre essas casas, e que, Senhor Deus, 2019 seja o ano onde a gente vai se encontrar com o Senhor, não na morte, eu espero, mas num amor incomparável, como a gente nunca conheceu. Que a gente se encontre com esse amor, Senhor Deus, e a gente espalhe esse amor para os nossos irmãos, parentes, vizinhos, e por nossa cidade, em nome de Jesus Cristo, e para a glória do teu nome. Amém.